Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Babi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre canetas para aquarelar. Eu tenho três marcas diferentes, a Spectrum Aqua, a Zig e a Distress Markers. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. Aqui a perspectiva é dentro do scrapbooking, quem gosta de pintar carimbos, fazer cartões, não vou falar nada a nível profissional, né? Esse vídeo é voltado para o pessoal do scrapbooking, que não quer investir muito em material para aquarela, em material mais profissional e que não tem uma pintura muito profissional. Então vamos lá, eu vou começar com a minha Spectrum Aqua, que eu já deixei algumas imagens carimbadas, como eu disse para vocês. É um vídeo voltado para o pessoal que gosta de pintar carimbos, de fazer scrapbooking. E eu usei um papel para aquarela, você pode usar o papel que você tiver em casa. E usei também uma carimbeira à prova d'água. Como eu vou trabalhar com material à base d'água, eu preciso de uma carimbeira à prova d'água, senão a minha pintura vai ficar manchada. Aliás, a minha carimbada vai ficar manchada. Vou usar pincelzinho e água para fazer o teste. Vou começar com a Spectrum Aqua. De todas as canetas, é a que eu menos gosto. Ela é muito boa, eu acho que vale o investimento. É uma caneta que eu acho que atende bem essa questão da pintura de carimbos. Mas se eu tivesse que comprar só uma e começar novamente, eu não escolheria a Spectrum Aqua. Ela tem duas ponteiras, uma maior, que é no estilo brush, e uma mais fininha. E eu consigo usar muito bem as duas ponteiras. Então, aqui eu estou pintando com a ponta grande e aqui o risquinho que eu fiz com a ponta menor. E eu consigo um aquarelado muito bom com as duas ponteiras. Com a Distress, a gente não consegue uma pintura muito boa com a ponta mais fina, porque ela marca o papel, ela tipo arranha o papel e aí deixa a pintura marcadinha. Com a Spectrum Aqua, eu consigo usar as duas ponteiras e aquarelar normalmente, não fica marcadinho, não fica manchado. Eu particularmente não uso muito a ponta fina, mas é uma vantagem desta caneta. Aqui eu vou fazer uma misturinha com duas cores só para mostrar para vocês. O ideal é você fazer a aplicação em outro papel, mas eu vou fazer direto aqui, aliás, em outra superfície, mas eu vou fazer direto aqui no papel só para mostrar para vocês essa misturinha. Como eu disse, o ideal é você aplicar em uma outra superfície por dois motivos. Primeiro, para você não estragar a ponta da sua caneta, né? Se você passa a caneta mais clara numa caneta mais escura, você corre o risco de manchar, estragar a ponteira da mais clara. E também porque fica mais manchadinho. Então, aqui eu fiz a misturinha e não fica tão marcado. Na pintura de cima, que eu fiz direto com a caneta, fica marcadinho, não sei se vocês conseguem ver. E aqui eu vou pintar a minha pétala e eu preciso aplicar mais tinta, pintar mais a minha pétala para fazer essa pinturinha. Com a Zig, só com um pouquinho que eu aplico a tinta, eu consigo pintar e assim eu gasto menos tinta. Uma desvantagem da Spectrum Aqua, é que ela não é recarregável. Se você usar a caneta e acabar a tinta, você precisa comprar outra. Quando eu comprei a minha, eles não vendiam as canetas separadamente, você precisava de comprar o estojo. Tinha estojos maiores e estojos menores. Isso para mim é uma desvantagem, porque às vezes eu preciso de uma cor e aí eu tenho que comprar todo um estojo, né? Investir num estojo em canetas que eu já tenho. Para mim essa é a pior desvantagem da Spectrum Aqua. Com a Zig, eu consigo fazer esse aquarelado usando menos tinta, como eu disse para vocês. Aqui só com um pouquinho eu consigo aquarelar toda a minha pétala. A Zig, ela também não vende as canetas individualmente, tem estojos maiores e menores. De todas, é a caneta mais cara, mas é a caneta que eu consigo um melhor aquarelado e que eu gasto menos produto. Aqui, olha, eu consigo aquarelar bem, fazendo esse degradê, sem manchar, sem deixar muito marcado, é que eu consigo continuar aquarelando. Ela demora mais a secar. Aí eu acho isso uma vantagem bem legal. Ela também não é recarregável, você precisa comprar a caneta se a tinta acabar. Aliás, essas três canetas, elas não são recarregáveis. Vou fazer a misturinha aqui com as duas cores, direto com a minha ponteira.
Como eu disse para vocês, não é legal você fazer isso com a sua direto com a caneta, porque você pode estragar e manchar a ponta, mas aqui só para fazer o teste eu vou mostrar para vocês. E eu consigo fazer uma misturinha bem legal direto usando direto a minha ponta. O ideal é você aplicar ali no acetato para fazer essa misturinha. Vou fazer aqui com a azul só para mostrar para vocês que eu consigo uma mistura bem legal fazendo direto com a ponteira. Tá vendo? Aqui já vai formando um verde sem eu precisar aquarelar. Quando eu aquarelo, eu tenho uma mistura bem legal, um degradê bem legal. Não sei se vocês conseguem ver, com a Spectrum Aqua, ao redor da minha pintura, tem uma linha bem fininha, uma marquinha bem fininha em volta de toda a pintura. E eu não tenho esse problema com a Zig. Como eu pinto carimbos, né, são pinturas onde eu gosto da pintura menos marcada, esse efeito, essa bordinha em volta, para mim, acaba sendo uma desvantagem. Dependendo do efeito, fica legal, mas no geral eu gosto de uma pintura menos marcada. E essa voltinha, essa bordinha em volta da pintura, para mim não é, como eu disse, uma vantagem. Aqui eu consigo fazer uma misturinha, criar outras cores a partir das cores primárias, né? E isso é legal porque às vezes você compra um estojo menor e você consegue criar as suas próprias cores a partir das cores primárias ou das cores que você tem. Aqui tá vendo? Não fica a bordinha em volta como aqui da Spectrum Aqua. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. E consigo aquarelar direto com aquela misturinha que eu fiz. Agora, a Distress. Gente, eu tenho um caso de amor e ódio com essa caneta. Eu gosto muito das carimbeiras, são as minhas carimbeiras preferidas. Mas as canetas da Distress, as pontas são mais grosseiras, elas arranham o papel. É o material que eles usam. E eu acabo não pintando direto com a caneta. Quando eu quero pintar com a Distress, eu aplico no acetato ou numa base acrílica e aí eu venho puxando com o meu pincel. Aqui fica marcadinho, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas aonde eu passei a caneta fica com a marquinha do risco. E eu não gosto muito desse efeito, né? Eu acho que é uma desvantagem. Principalmente com a ponta menor, fica bem marcadinho. Como eu disse para vocês, eu passo a ponta da caneta ali no acetato e venho puxando com o pincel mais seco, aplicando a tinta com o pincel um pouco mais seco e depois eu venho com o pincel um pouquinho mais molhado para aquarelar. A vantagem da Distress, para mim, primeiro, é que você consegue comprar as canetas individuais. Se a sua caneta acabar, você consegue comprar só aquela que você precisa, sem precisar de comprar o estojo inteiro. É a mais barata de todas, né? O preço dela é bem em conta. Uma outra vantagem para mim é a paleta de cores. Eu gosto muito de tons mais puxados para o vintage. E eu gosto muito das cores da Distress. E eu consigo coordenar com as carimbeiras e com os outros produtos da marca. Então, para mim, isso é uma vantagem enorme. E o acesso é mais fácil. Você consegue comprar em várias lojas. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, você encontra nessas lojas Michaels, Hobby Lobby. Enquanto as outras canetas, a gente já tem uma dificuldade maior, né? Então, se eu fosse comprar novamente, eu começaria com a Zig, depois a Distress e depois a Spectrum Aqua, tá? Agora, de todas, o que você talvez... o custo-benefício, aqui tem o maior custo-benefício, é a Distress, né? Em termos de aquarelado, eu prefiro a Zig. Eu acho que ela faz um aquarelado mais próximo da aquarela, mas em termos de custo-benefício, a Distress resolve ali todos os meus problemas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que todas as três são muito boas, mas para quem está começando agora e não quer investir muito, você pode começar pela Distress, ou se você já quiser investir num kit mais legal, você começa pela Zig.
Então é isso. Até a próxima. Tchau!